Uma história fictícia sobre o ocultismo, um grupo de bruxas e uma mulher inocente que deu à luz o anticristo pode não ser totalmente fictícia. Veja, O Bebê de Rosemary foi lançado em 1968 e poucos meses depois, o compositor da trilha sonora entrou em coma. A esposa grávida do diretor foi assassinada em sua casa por um culto satânico. E o próprio diretor, o homem por trás das câmeras, o homem que moldou cada cena dessa história, acabou sendo o vilão que ninguém esperava. Dentro do romance havia um número secreto escondido. E alguns dizem que nunca deveria ser encontrado e que nem foi intencional por parte do autor. Bem, hoje vamos analisar tudo isso. As práticas ocultistas reais, os rituais de um grupo de bruxas enraizados na bruxaria antiga e os horrores do filme que, de alguma forma, invadiram a vida real dos atores e dos criadores. Ira Levin escreveu uma história de terror ou, de alguma forma, ele documentou algo que não deveria saber? É possível que eles tenham perturbado algo sombrio, algo que saiu das páginas e invadiu a vida real deles? Eles abriram um portal para um reino mais sombrio, exatamente da mesma forma que isso invadiu a vida da Rosemary no filme? Bem, hoje nós vamos descobrir isso. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Bem-vindos de volta ao acampamento, pessoal. Sou o Camp Gagnon e agradeço por se juntar à minha barraca, onde semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas. É isso que eu faço aqui. Tento mergulhar fundo nos mistérios mais estranhos, nas conspirações ocultas e em tudo que acho interessante no meu tempo livre, e compartilho tudo isso com vocês. Hoje temos um assunto fascinante. Minha mãe fala desse filme desde que eu tinha 12 anos, dizendo que eu assistiria quando fosse mais velho. E ele vai explicar o mundo inteiro. E eu pensava, mãe, você é maluca, mas deixa eu te contar, depois de ver o filme, é insano. Então, antes de começarmos, quero dizer algumas coisas. Primeiro, quero agradecer a você. É isso aí, cara. Ou moça, seja quem for. Quero agradecer por assistir ao programa. Toda vez que você clica em um episódio, comenta, curte ou faz qualquer coisa assim, você ajuda a manter as luzes acesas aqui na tenda. Você mantém o fogo aceso no acampamento. Um grande abraço ao meu amigo Christos Papadopoulos. Christos, como vai? Ele não pode falar hoje porque está doente e indisposto. Por isso, o mantive em quarentena numa redoma de emoções. Agora, antes de entrarmos em todas as loucuras com o bebê de Rosemary, vamos só dar um pouco de contexto, ok? Se você viu nosso episódio sobre De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, onde falamos das coisas ocultas do filme, o bebê de Rosemary é talvez ainda mais ocultista, com todo tipo de coisa estranha. E como nós dois sabemos, Hollywood é estranha. O que acontecia em Hollywood, principalmente nos anos 60, era estranho. O Bebê de Rosemary reúne tudo isso em uma única história. Não só o que acontece no filme, mas tudo o que acontece fora das telas é simplesmente estranho. Há imagens ligadas a seitas e outras coisas estranhas. Antes de entrar nisso, vamos falar do filme. Se não viu, isso resume o que acontece. Se já viu, serve como uma recapitulação. Assim, o filme se desenrola. No ano de 1965, há um jovem casal recém-casado, Rosemary e Guy Woodhouse. Eles se mudam para um lindo apartamento em estilo neogótico em Manhattan. O lugar se chama Bramford. Agora, o amigo próximo deles, Hutch, tenta impedi-los de assinar o contrato porque Hutch conhece a história do Bramford. E não é uma boa história. Tem um histórico de bruxaria, assassinato e canibalismo. Havia um par de irmãs que, segundo rumores, cozinhavam e comiam crianças no porão do prédio. Havia uma seita de bruxas que operava em um dos apartamentos superiores. Houve vários suicídios. Eu nem consigo. É irritante. Nem podemos dizer essa palavra sem o YouTube nos vigiar, mas você sabe do que falo. E a inquilina anterior do apartamento específico para o qual eles estão se mudando, uma senhora idosa que, pouco antes de eles chegarem, havia caído em um coma repentino e inexplicável, faleceu. Então, quando ela morreu, ficou uma vaga aberta e eles pegaram o lugar. Agora, Hutch explica tudo isso, mas os Woodhouses não ligam. Eles assinam o contrato e se mudam. Isso é clássico ao buscar apartamento em Nova York. Se acha um lugar no bairro certo, não importa quantos canibais ou bruxas vivam ali, você precisa pegar mesmo assim. Quem mora em Nova York provavelmente divide o espaço com algumas bruxas ou demônios. Vai saber? Agora no filme, novamente, pouco depois de se mudar, Rosemary está no porão do prédio lavando roupa e conhece uma jovem chamada Terry.
Terry é inteligente, simpática, e acaba que ela mora com o casal de idosos do prédio, os Castevets, que a tiraram das ruas e basicamente a salvaram de uma vida de vício e de morar na rua. Ela elogiou muito e contou para Rosemary como eram ótimos e generosos. No pescoço de Terry havia um medalhão de prata dado por Minnie Castevet. Agora, Rosemary percebe e nota um cheiro ruim. Terry explica que está cheio de raiz de tênis, que Minnie diz ser um amuleto de sorte. Agora, algumas noites depois, Rosemary e Guy encontram Terry morta na calçada abaixo da janela dos Castevets, e aparentemente, de acordo com a história, ela pulou. E os Castevets, Roman e Minnie, os simpáticos vizinhos idosos, aparecem na cena depois que tudo acontece, conhecendo Rosemary e Guy pela primeira vez. Minnie parece bastante chocada e muito triste, como deveria, mas Roman parece não estar surpreso. Mas a partir desse momento, eles não vão deixar os Woodhouse em paz. Logo, Minnie passa a aparecer sem avisar, trazendo comida, conversando e fazendo chá. Roman mantém Guy acordado conversando até tarde e eles viram aqueles vizinhos estereotipados e irritantes de Nova York. Curiosamente, Guy se aproxima dos Castevets, o que Rosemary não entende. Ela se pergunta por que ele é amigo desses vizinhos tão irritantes e insuportáveis. Então, logo depois que isso começa a acontecer, Rosemary começa a ouvir coisas estranhas através das paredes finas, vozes abafadas e o que parece ser cantos vindos do apartamento dos Castevets. Sempre que ela fala disso, Guy só responde: "Não é nada, é um lugar novo. Só dorme, tá tudo bem." Guy recebe uma notícia empolgante. Como ator, conseguiu o papel principal em uma peça da Broadway. Ele não foi escalado inicialmente, mas o ator que ficou com o papel ficou cego de repente e sem explicação. Que sorte incrível, né? Os Woodhouses estão indo muito bem desde que se mudaram. Guy foi escalado para uma produção incrível e tudo está ótimo. E então, alguns dias depois, ele chega em casa e, do nada, declara para Rosemary que quer ter um bebê. Ele até já conferiu o calendário e, por algum motivo, sabe exatamente quando ela vai estar ovulando. Algo já está sendo orquestrado nos bastidores. Rosemary só não sabe disso ainda. Agora, na noite em que Guy decidiu que eles vão tentar conceber, ele chama de Noite do Bebê. Os dois estão jantando em casa quando Minnie aparece na porta deles com uma sobremesa. 2 mousses de chocolate. Rosemary prova a dela e percebe que tem um gosto meio estranho, e ela diz para Guy que não quer comer. Mas ele responde de forma ríspida, dizendo que ela está sendo mal educada e que continue comendo. Ela secretamente raspa a maior parte no guardanapo, mas já tinha comido o suficiente. E o que acontece em seguida é uma das sequências mais perturbadoras do terror moderno. Rosemary desmaia e acha que está sonhando. Ela está em um iate. Depois, está em outro lugar. Depois, ela está nua deitada em uma cama, cercada pelos Castevets e idosos desconhecidos. Todos eles também estão nus, entoando cânticos em uma língua que ela nunca ouviu e não entende. E então algo está em cima dela, algo que não é humano, algo com mãos ásperas e com garras e olhos reptilianos amarelos. E no meio disso, Rosemary percebe o que está acontecendo e grita a frase que assombra o público desde então. Ela diz: "Isso não é um sonho, isso está realmente acontecendo." Ela acorda na manhã seguinte em sua cama. Tudo parece normal, mas ela está cheia desses arranhões longos e doloridos, e Guy está na cama, ao lado dela. Ele sorri e diz para ela que, mesmo ela tendo adormecido na noite anterior, ele não quis perder a noite de fazer o bebê. Então sim, é bem perturbador de qualquer forma, e vamos falar mais sobre isso depois. Agora, algumas semanas depois disso, Rosemary está grávida. Agora, é nesse ponto que o filme deixa de parecer um filme de terror comum e começa a se tornar algo que parece mais realista e pé no chão. E, por causa disso, muito mais perturbador. A saúde de Rosemary durante a gravidez piorou muito. Ela perde muito peso no primeiro trimestre. A pele dela fica acinzentada, aparecem olheiras sob os olhos, ela sente uma dor constante e agonizante. Ela passa a desejar carne crua. Há um momento em que ela se vê curvada sobre a pia da cozinha, mordendo fígado de frango cru, com sangue escorrendo pelo queixo antes de perceber o que faz. Os Castevets insistem que Rosemary abandone o próprio médico e passe a consultar um homem chamado Dr. Saperstein, um obstetra da alta sociedade e amigo pessoal deles. Agora, Saperstein imediatamente diz para ela não ler nenhum livro sobre gravidez, não conversar com outras mulheres grávidas, não se preocupar nem pensar na dor.
E ele receita para ela uma bebida herbal diária preparada pela Minnie, entregue pessoalmente todas as manhãs para ajudar a fortalecer ela, o que é bem estranho. Seus vizinhos dizem: vai ver nosso amigo pessoal. O amigo então fala: aqui está uma mistura que você deve tomar toda manhã, preparada pelo vizinho que te indicou. Tudo isso é estranho. Enquanto isso, a condição da Rosemary piora e sempre que ela reclama, o Guy diz: calma, amor, não se preocupa, isso é normal. Zapperstein, o médico, diz que é normal. Minnie comenta que já passou por isso e que é totalmente normal. Agora, só Hutch percebe que algo está errado e garante a Rosemary que ela não está louca. É o mesmo amigo que a alertou para não se mudar para aquele prédio. Hutch passa a investigar os sintomas de Rosemary, ele também pesquisa a história do Branford e investiga tudo o que estão fazendo com a Rosemary, a raiz de Tannis, a poção estranha que ela está bebendo, até mesmo os Castevets. Ele liga para a Rosemary para marcar um encontro por achar que encontrou algo importante, mas nunca vai. Na noite anterior ao encontro, Hutch entra em um coma repentino e misterioso, permanece assim por meses e, eventualmente, morre. Agora, lembre-se disso. Guarde essa informação porque já são 2 personagens no filme que entraram em coma misterioso e morreram, o inquilino anterior e agora Hutch. Mas antes de partir, ele recupera a consciência brevemente e envia para Rosemary uma única mensagem enigmática. O nome é um anagrama. Rosemary pega o livro de bruxaria que Hutch deixou para ela, lê e se depara com um nome: Stephen Marcado. Ele era filho de Adrian Marcado, um notório satanista que aparentemente já morou no Branford e foi espancado quase até a morte por uma multidão no saguão. Rosemary senta-se à mesa da cozinha com um conjunto de peças de Scrabble, as letras que formam Stephen Marcado. As mesmas letras que, rearranjadas, formam Roman Castevet. E então tudo fica claro para Rosemary. Seu vizinho é filho de um dos satanistas mais infames do século XX. O prédio inteiro é um coven cheio de bruxas e satanistas, e seu marido é o integrante mais recente, e que ela foi envenenada, e que o bebê crescendo dentro dela não é totalmente dela. Agora, nesse momento, Rosemary tenta fugir. Ela vai ao consultório do Dr. Saperstein para exigir um encaminhamento para um hospital de verdade, até que, na sala de espera, a recepcionista menciona casualmente o cheiro de raiz de Tannis. Saperstein usa o mesmo colar que Terry usava, pois também faz parte do coven. Então, ela corre para o seu médico original, aquele gentil e normal, e conta tudo para ele sobre as bruxas, o envenenamento e a conspiração. E ele ouve, vai assentindo com a cabeça, anota tudo e diz para ela deitar e descansar. E então, achando que, Rosemary está realmente mal, ele pega o telefone para ligar para o outro médico, Saperstein. E em poucos minutos, Guy e Saperstein chegaram para buscá-la. Ela é levada para casa, sedada e então forçada ao parto. Quando ela acorda, dizem que o bebê nasceu morto, que ela alucinou tudo e que precisa descansar, que o trauma que ela sofreu a fez enlouquecer e ela quase acredita nisso. Ela ouve um bebê chorando pelas paredes finas do apartamento. Rosemary escapa do seu quarto e entra escondida no apartamento dos Castevet, e ela encontra todo o coven reunido lá, com bebidas nas mãos ao redor de um berço preto coberto de tafetá. O berço tem um crucifixo invertido pendurado acima dele, e ela puxa a cortina e vê seu filho pela primeira vez. E ela grita: "O que vocês fizeram com os olhos dele?" Roman Castevet olha para ela e explica. Ele tem os olhos do pai dele, e então ele conta toda a verdade para ela. Ele diz para ela que Satanás é o pai. A criança foi escolhida para, abre aspas, derrubar os poderosos e destruir seus templos. Ele diz que Deus está morto, que Satanás vive e que este é o ano 1, o primeiro ano de uma nova era. Rosemary está desesperada. E então, Roman faz a jogada final. Ele diz a ela que ninguém está pedindo para ela se juntar a eles. Eles só estão pedindo para ela ser a mãe da criança. De repente, o bebê chora. Lentamente, Rosemary volta até o berço, embala o berço e o filme termina. Filme maluco? Não, quero dizer, é um filme insano, mas isso é só o começo da insanidade. A realidade é que, mesmo que seja aí que o filme termina, isso é só o começo do impacto horrível que o bebê de Rosemary tem além das telas.
Porque Ira Levin, autor de O Bebê de Rosemary, não escreveu só um romance assustador. Ele inseriu simbolismos ocultistas reais, tão específicos e tão precisos que estudiosos, pesquisadores modernos do ocultismo e até bruxas vêm analisando isso desde então. E até hoje, ocultistas praticantes consideram essa a representação mais precisa de um ritual de um clã de bruxas já mostrada em Hollywood. Mas ainda mais do que o que está realmente na história, coisas estranhas e inexplicáveis começaram a acontecer ao redor das pessoas envolvidas no filme. Coisas que vão desde, você sabe, semelhanças estranhas até atos horríveis, violentos e trágicos. Existe um motivo para estarmos falando sobre isso hoje. Não estamos falando apenas de um filme. Estamos basicamente falando sobre uma maldição, certo? Vamos revisitar os conhecimentos ocultistas e de bruxaria presentes na história que podem passar despercebidos na primeira vez que você assiste, porque, sinceramente, a verdade aqui é mais perturbadora do que apenas o que o filme mostra. Então vamos começar olhando para esse ingrediente, essa coisa que apareceu logo no início no colar da Terry, essa raiz de Tanis. Agora, se você tentasse encontrar raiz de Tanis em um grimório de verdade ou em um livro de bruxaria de verdade, não encontraria nada, porque raiz de Tanis, na verdade, não existe. Ira Levin inventou isso. Ele queria algo oculto e misterioso para deixar os leitores desconfortáveis sem explicar. Mas o nome, na verdade, tem significado. Tanis é quase um anagrama perfeito de Satã. Se você ler como Satã e falar em voz alta, dá para perceber claramente a conexão. Alguns também associaram isso ao que chamam de Tanit, que é o nome da deusa fenícia da fertilidade e da lua. O nome dela também aparece em grego como Tanis, que é, quero dizer, basicamente igual. Levin nunca confirmou exatamente de onde veio o nome, e acho que esse é parte do objetivo. A palavra deve soar antiga e real, sem realmente pertencer a nada. Mas mesmo que a raiz de Tanis em si seja fictícia, a função que ela cumpre no ocultismo não é. Quando Rosemary conhece Terry, a jovem acolhida pelos Castevets, ela usa uma corrente com uma bola de prata recheada com raiz de Tanis que disseram trazer sorte. E depois que Terry morre, o mesmo amuleto é passado para Rosemary pelos Castevets como um presente. Então, o que ele faz? Funcionalmente, a raiz de Tanis é uma droga de controle mental, o que permite ao grupo de bruxas conduzir Rosemary durante 9 meses sem que ela consiga se libertar. De novo, é uma bola em uma corrente. E o amuleto em si é o detalhe principal, porque essa parte não foi inventada. Usar uma substância no corpo para influenciar o seu destino é uma das práticas mais antigas da magia popular. A ideia é que seja um feitiço em uma bolsa, um objeto carregado que continua trabalhando sua intenção o tempo todo, enquanto estiver perto de você, como um talismã ou como um presságio. Pode ser para proteção, sorte, amor ou até influenciar alguém. É exatamente esse o papel do medalhão de prata dos Castevets. O colar mantém a raiz de Tanis perto do corpo dela o tempo todo, o que é essencial para o efeito que ele deveria ter. Levin pegou uma prática real e reconhecível e simplesmente trocou por uma raiz que ele inventou. Ele foi mais esperto do que dizem, pois a raiz falsa está ao lado da verdadeira. No filme, o livro ocultista fictício, Todos Eles Bruxas, mostra uma ilustração que deveria ser a raiz de Tanis, mas essa ilustração é na verdade de mandrágora, uma das plantas mais associadas à bruxaria em todo o folclore europeu. Se você já ouviu falar da mandrágora, ela também aparece em Harry Potter. Já a raiz de Tanis tem aparência ocultista, ela cheira a ocultismo. É usada como um verdadeiro amuleto ocultista e age como um verdadeiro sedativo ou droga de controle mental, além de ser ilustrada com uma planta mágica real no filme. Tudo ao redor, sabe, a versão ficcional é envolta em verdades ocultas reais, o que nos leva ao próximo mistério, que também é uma espécie de fachada, mas também está enraizado em algo muito maior. E esse é o prédio de apartamentos, o Branford. No filme, o prédio que eles usaram para filmar o exterior é um edifício chamado Dakota, um icônico prédio gótico de apartamentos no Upper West Side de Manhattan. Vocês podem ver a foto dele na tela. Ele foi construído entre 1880 e 1884 e o diretor, Roman Polanski, escolheu especificamente esse prédio. Ele não queria apenas um prédio com aparência assustadora, ele queria aquele prédio. E aqui está o motivo. O Dakota era tão longe do centro na época de sua construção que diziam que poderia estar no território de Dakota, originando o nome. Se você não sabe, o Upper West Side fica bem longe do centro de Manhattan.
Até hoje, se alguém está no Upper West Side, demora um pouco para chegar até lá. Então, quando Roman Polanski estava filmando lá no final de 1967, o lugar já tinha uma certa reputação. As pessoas comentam sobre a energia estranha do lugar, histórias de fantasmas, mortes ao longo das décadas e uma lenda local persistente. Uma figura ocasionalmente vista no porão, descrita por testemunhas como um corpo de adulto pequeno com o rosto de uma criança. Aquele prédio já era assombrado. E então foi palco de outro assassinato. Veja, em 8 de dezembro de 1980, 12 anos, após as filmagens de O Bebê de Rosemary, o filme já havia sido lançado e assistido pelo público. John Lennon foi baleado 4 vezes nas costas enquanto entrava no Arco do Dakota com sua esposa. John Lennon morreu no hospital naquela noite, quando tinha apenas 40 anos de idade. Ele não tinha relação com O Bebê de Rosemary, não atuou no filme nem conhecia Polanski. Ele simplesmente morava com sua esposa e seu filho de 5 anos no mesmo prédio 12 anos antes, que foi o local dessa fictícia seita satânica. Então, foi o prédio? Foi uma maldição? É só uma coincidência trágica e estranha? Digo, quem sabe, né? Você pode discutir sobre maldições e casas assombradas o tempo todo. É só um pouco estranho que o filme que mostra esse cara famoso, a esposa dele e o nascimento do filho deles seja exatamente no mesmo prédio. Que John Lennon, talvez o músico mais influente, e quero dizer, talvez o mais renomado de sua época, talvez de todo o século, tenha sido baleado, assassinado, bem no arco de entrada enquanto morava lá. Quero dizer, é simplesmente estranho. Ei, pessoal, só quero fazer uma pausa rapidinho para falar sobre o Cash App. Eu adoro o Cash App. Uso o tempo todo. Se você sabe alguma coisa sobre mim, sabe que tento tornar minha vida menos caótica porque viajo muito. Tenho filhos, tenho esposa e estou sempre fazendo coisas. Estou comprando café, só estou vivendo minha vida. O Cash App facilita tudo e simplifica meu dia a dia. O cartão do Cash App também é legal. Diferente de um cartão de débito comum, não é algo que seu pai teria. Desde 2002, você pode personalizar, adicionar a carteira digital e usar em qualquer lugar para gastos diários. Se pudesse escolher o desconto ideal do Cash App, escolheria café, comida de aeroporto e personalizei meu cartão com um logo de acampamento. Ficou muito legal. Se você ainda não sabia, o Cash App é muito mais do que apenas uma forma segura de enviar e receber dinheiro. Com o cartão do Cash App, você desbloqueia vantagens sem todas aquelas taxas escondidas, incluindo descontos em compras do dia a dia e em marcas populares nas quais você provavelmente já gasta dinheiro. Adicione seu cartão à carteira digital para facilitar transações financeiras. O Cash App protege seu dinheiro recusando transações suspeitas no cartão e notificando para confirmar o pagamento. Se perder ou roubarem seu cartão, bloqueie-o com um toque no app. Use o cartão do Cash App com confiança. E novos clientes do Cash App podem ganhar $10 se usarem o código CASHAP10. É CASHAP10 no perfil ao se cadastrar e envie $5 para um amigo em até 14 dias, sujeito a termos. O Cash App é uma plataforma de serviços financeiros, não um banco. Serviços bancários oferecidos por parceiros do Cash App. Cartões de débito pré-pagos emitidos pelo Sutton Bank, membro FDIC. Confira cash.app/legal/cash.app/legal, podcast para todas as divulgações. Obrigado ao Cash App. Apoiar o programa. Voltando ao assunto. Você não pode provar que foi uma maldição, mas há coisas que pode provar. E isso é algo que está realmente nas palavras da página que Ira Levin escreveu no livro original. E essa está meio que escondida à vista de todos. É o anagrama. Então Roman Castevet acabou sendo Stephen Marcado. Uma coisa precisa ficar clara. Adrian e Stephen Marcado não existiram de fato. Levin os criou para o livro, assim como toda a história do Bramford. Então, não é o caso de um satanista real do século XX inserido na trama, é o Levin construindo essa dinastia ocultista fictícia. Mas a técnica que ele dá ao vilão é tirada de algo muito real, porque a codificação e o disfarce de nomes verdadeiros são, na verdade, um dos fios mais antigos de toda a magia ocidental. Isso aparece em diversas tradições diferentes. Então, no misticismo judaico, como a Cabala, os nomes de Deus são tratados como objetos de imenso poder e ficam ocultos e guardados e nunca pronunciados de forma casual. E então, é claro, bruxas e ocultistas pegam essa tradição do misticismo judaico e aplicam em suas próprias tradições. E então, na tradição dos Grimórios Salomônicos, textos como A Chave Menor de Salomão, a magia opera com a premissa de que um espírito pode ser invocado e comandado se você possuir seu verdadeiro nome e selo.
E nós já fizemos um episódio inteiro sobre o selo de Salomão e a chave menor, e você pode conferir para ter uma ideia maior de como a magia funciona. Mas o princípio funciona nos dois sentidos. É o motivo pelo qual os espíritos podem ser conjurados usando seus nomes e o motivo pelo qual um praticante gostaria de manter seu próprio nome em segredo. Como Roman gostaria de manter seu nome em segredo? Um nome oculto é um nome protegido. Não é possível conjurar uma entidade ou espírito segundo a tradição ocultista sem conhecer o nome. Então Rosemary, com suas peças de Scrabble, está fazendo exatamente o que inquisidores e exorcistas acreditavam estar fazendo por séculos, tentando decifrar um nome oculto para expor o que está por trás dele. Agora, há uma segunda camada tentadora aqui que eu quero destacar e depois deixar de lado porque ela realmente não se sustenta. Às vezes você vai ouvir que Roman Castevet é uma referência ao diretor Roman Polanski. Sabe, o primeiro nome dele está no nome do vilão. É uma ideia divertida, mas a linha do tempo é meio complicada. O livro foi publicado em 1967, antes de Polanski sequer estar envolvido para dirigir. E qualquer ligação feita entre Roman, o vilão, e Roman Polanski, o diretor, parece ser apenas uma coincidência genuína, não um sinal escondido. Ou pode ser evidência de algum plano ocultista maior, mas quanto a evidências, nada sugere isso. O livro traz o nome Roman, e coincidentemente o diretor também tem esse nome. Mas já que todo o nosso assunto aqui é a diferença entre significado oculto real e o significado que a gente meio que projeta nas coisas, acho que vale a pena mencionar. E isso meio que alimenta a teoria de que talvez algo além de Levin, além de Polanski, estivesse trabalhando nisso o tempo todo. Nos bastidores, algum tipo de força, algum tipo de energia que impulsionou isso a acontecer. Mas falaremos mais sobre isso depois, porque o anagrama nem é a coisa mais perturbadora inserida na história. Não é um nome, nem um caminho, nem um prédio. É um número. Acho que você já imagina qual número é. No romance, o bebê de Rosemary nasce em junho de 1966, o sexto mês do ano 66. E claro, isso dá 6. Os fãs há muito tempo perceberam essa referência. O sexto mês, o ano 66, e os 3 6 do Apocalipse basicamente ali. Obviamente a marca e o número da besta. E o nascimento está te dizendo discretamente que o pai do bebê é Satanás. E no fim das contas, o que o bebê realmente é, sem que ninguém precise dizer isso em voz alta. E Levin insere um sinal ainda mais assustador na linha do tempo. A história se passa de 1965 até 1966. E na festa de Ano Novo do Coven, Roman Castevet faz um brinde e diz: Feliz 1966, este é o ano 1. Essa frase significa mais do que você imagina. Veja, mais tarde, em abril de 1966, Anton LaVey fundou a Igreja de Satã e declarou esse ano como o ano 1 da Era Satânica, Ano Satanas. Levin, escrevendo o romance exatamente nesse período, inseriu um elemento real do satanismo contemporâneo naquela parte da história. Agora, a cada camada que revelamos aqui, há outra abaixo, mas esta é a mais profunda. Eles chamam de o acordo mais antigo de todos, o pacto com o diabo. E é esse o acordo que Guy faz com os Castevets. Guy troca o corpo da esposa, a autonomia dela, o útero dela, talvez o elemento mais sagrado de uma mulher, em troca de uma carreira de ator bem-sucedida. E esse é um dos truques mais antigos na tradição ocultista e satânica. Guy é, em essência, Fausto. Agora, na clássica lenda faustiana, Fausto faz um pacto com o diabo, um acordo que ele nunca pode desfazer. Mas a lenda de Fausto em si é derivada de uma releitura muito mais antiga e muito mais famosa de uma história que remonta ao século VI. O primeiro relato registrado que temos de um homem vendendo sua alma ao diabo vem de um clérigo cristão chamado Teófilo de Adana, que morreu por volta de 538 d.C. Agora, de acordo com a lenda, ofereceram a Teófilo o cargo de bispo, mas ele recusou por humildade, sendo então privado de seu posto de arquidiácono pelo homem que assumiu o cargo em seu lugar. E claro, Teófilo ficou furioso e humilhado. Ele procurou um necromante que o colocou em contato com Satanás. Eles firmaram um acordo assinado com sangue em um pergaminho. Teófilo renunciou a Cristo e à Virgem Maria, e em troca de sua alma, foi elevado de volta ao poder. Agora, essa história estabeleceu o modelo para toda a narrativa de venda de alma e pacto com o diabo que veio depois.
Um homem troca algo que o diabo deseja em troca de sucesso mundano, e alguém em algum momento tem que pagar o preço. O sujeito pensa que fez um acordo, mas só entrou numa história de 1500 anos que sempre termina igual. Ao fazer um pacto com o diabo, ele sempre vence. O que, na verdade, e de forma grosseira, me leva à próxima camada da história que precisamos abordar, que é o próprio ritual. O ritual em que Rosemary é drogada, contida e entregue, assim como a alma de Teófilo foi entregue ao próprio diabo. Essa cena é central em O Bebê de Rosemary. Rosemary, meio consciente nesse estado de sonho, um círculo de pessoas idosas nuas entoando cânticos e essa figura demoníaca com olhos de réptil subindo sobre ela. É extremamente perturbador, para dizer o mínimo, e diferente do Raiz de Tanis, não é uma invenção fictícia. É uma dramatização quase perfeita de algo chamado Sabá das Bruxas, o encontro imaginado no coração sombrio da demonologia europeia, onde se dizia que as bruxas se reuniam para renovar sua lealdade a Satanás. Na literatura demoníaca, o Sabá trazia elementos recorrentes. Sempre havia nudez em grupo, cânticos e a presença de um demônio de alta patente, às vezes o próprio Satanás. Relações sexuais entre humanos e demônios, e em muitos relatos o ritual envolvia o uso de bebês. As pessoas costumam acreditar ao Maleus Maleficarum, o notório manual de caça às bruxas publicado em 1487 como a fonte do sabá completo. Mas o Maleus nem sequer usa a palavra sabá. A imagem completa do ritual foi, na verdade, construída ao longo de vários textos diferentes, começando com obras anteriores como O Formicários de Johannes Schneider, na década de 1430, e elaborada por demonologistas posteriores. Então, o Sabbath, como vemos, foi uma composição formada ao longo de décadas a partir de vários textos. Agora, dentro do filme, o livro fictício Todos Eles, que é o que Hutch realmente deixa para Rosemary para ajudá-la a desvendar todo esse caso, ecoa esse material diretamente. Então, Levin e Polanski reconstruíram tudo isso com uma precisão perturbadora. Eles corresponderam quase ponto a ponto ao que demonologistas europeus descreveram por décadas ou séculos. E, uma vez que você percebe isso, o demônio no centro de tudo deixa de parecer um monstro genérico de filme e começa a tocar em algo mais profundo, antigo e conectado à tradição espiritual. E isso até tem um certo rastro documental. A entidade com mãos ásperas e escamosas, garras e olhos amarelos de réptil, aquela que sobe em cima de Rosemary enquanto o grupo de bruxas faz seus cânticos, tem um nome e um currículo de milhares de anos. Ele é um íncubo. A palavra vem do latim incubare, que significa deitar sobre. Na demonologia ocidental, o íncubo é um demônio masculino que ataca mulheres enquanto elas dormem, as prende em uma espécie de paralisia e, crucialmente, as engravida. O termo em si é medieval, surgindo por volta do século XIII, mas a ideia da criatura é muito mais antiga do que isso. A versão mais antiga dessa ideia remonta a quase 4.000 anos até a Mesopotâmia, onde existia um ser chamado Lilu. Diziam que ele visitava mulheres enquanto elas dormiam. Notavelmente, até mesmo o pai de Gilgamesh, no famoso épico, o herói de uma das histórias mais antigas que conhecemos, é chamado de Lilu. E esse motivo se repete em várias culturas com uma consistência inquietante. Então, a Mesopotâmia tem Lilu e Lilitu, a tradição judaica tem Lilith. A Europa medieval incorporou o íncubo diretamente à demonologia cristã, e o padrão descrito praticamente não muda. O demônio vem à noite, a vítima não consegue se mover, sua saúde piora, ela perde peso, ela vai ficando pálida, sua vitalidade vai embora. E em alguns relatos ela até morre. Lembre-se do que Rosemary enfrentou no filme. É quase exatamente a mesma descrição medieval de uma mulher em contato prolongado com um íncubo. E o filho de uma união assim também tem seu próprio nome. O descendente de um demônio com um humano, segundo a literatura de demonologia, é chamado de cambion. A origem mais provável é o latim cambiare, que significa trocar. No século XIII, o teólogo Guilherme de Auvergne escreveu sobre os cambions, esses tipos de filhos de demônios e humanos, os filhos desses demônios íncubos que choravam sem parar por leite e nunca podiam ser satisfeitos. Então, existem outros cambions registrados? Na lenda e na literatura, sim. Mas, neste episódio, vamos focar apenas no bebê de Rosemary, também chamado Cambion de Rosemary, voltando ao berço. Na cena final do filme, Roman Castevet fica em pé diante do berço e diz: Satanás é o pai, e o nome dele é Adrian.
Ele derrubará os poderosos e destruirá seus templos. Ele redimirá os desprezados e trará vingança em nome dos queimados e torturados. Esse é o diálogo que Levin escreveu. Não há nenhuma profecia real de 1300 anos sobre um Cambion que ele esteja citando. Mas o que Levin fez foi construir esse discurso a partir do matéria-prima real. O incubo, o Cambion, a criança gerada por um demônio destinada a derrubar e devastar. E Adrian, o bebê que Rosemary embala no final, é o eco moderno dessa ideia antiga. Lembre-se também de que existe toda uma outra história paralela de seres espirituais tendo relações com mulheres humanas. Então, isso é basicamente toda a história do livro dos vigilantes e toda a origem das figuras bíblicas, os Nefilim. Não vamos nos distrair com esse desvio, que é interessante, mas precisamos focar em O Bebê de Rosemary. Já falamos muito sobre os Nefilim neste canal, e você pode ver episódios sobre eles em outros lugares. Mas para isso, vamos juntar tudo isso. Entre todos esses vários símbolos, rituais, práticas e eventos realmente enraizados na tradição oculta antiga e em uma espécie de folclore de bruxas antigo, Levin e Polanski não estavam apenas criando uma história de terror. Eles estavam narrando uma verdadeira enciclopédia da vida real sobre tradições antigas e ocultistas, entrelaçadas de forma tão intensa nessa história doméstica de Manhattan, que milhões de leitores absorveram tudo isso sem nem perceber o que tinham acabado de consumir. E então, sem explicação, as coisas começaram a acontecer. As pessoas que fizeram o filme, o elenco, a equipe, pessoas no set, nos meses e anos que se seguiram, passariam a enfrentar destinos que se encaixam nas histórias que eles acabaram de contar, com paralelos assustadores que eu acho bem difíceis de ignorar. Isso levanta perguntas sem resposta. Levin e Polanski teriam revelado algo que não deveria ser mostrado ao público? Será que abriram um portal com esse livro e filme? Será que eles mexeram com algo que deveria ter sido deixado em paz? E será que foram amaldiçoados pelas forças por trás da própria história? Bem, vamos analisar tudo o que aconteceu. Vamos começar com o boato persistente de que Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã e satanista mais famoso dos Estados Unidos, teria trabalhado secretamente no filme. A história diz que ele serviu como consultor técnico e interpretou pessoalmente o diabo na cena da concepção, vestindo ele mesmo a fantasia com escamas. Esse boato é quase certamente falso. O ator na fantasia de demônio era o dublê Clay Turner. Fotos tiradas no set durante as filmagens mostram Turner fantasiado na cena que supostamente teria sido feita por Levy. Mas aqui está a parte que importa para nós e para essa história. LaVey não apenas deixou de negar o boato. Parece que ele mesmo o criou. Fizemos um episódio sobre LaVey, caso queira entender quem ele era e sua relação com a Igreja de Satã. Mas a afirmação de que ele foi levado de avião para Hollywood e vestiu a fantasia de diabo aparece como fato em sua própria biografia autorizada. Não há nenhum registro de produção disso ter ocorrido e o próprio produtor negou isso. Como vimos com a Rota de Tanis, quando muitos acreditam que algo é real, a diferença entre verdade e boato deixa de importar. Lembre-se, LaVey fundou a Igreja de Satã em 1966, no dia 30 de abril, a noite que o folclore europeu reservava para o encontro das bruxas, e proclamou 1966 como o ano 1, o primeiro ano da Era de Satã. Então, assim como Roman Castevet fez na história, o bebê de Rosemary se passa no mesmo período de tempo, de 65 para 66. Mas a igreja veio primeiro em 1966. Depois o romance chegou em 1967 e o filme em 1968. Então, o filme não criou o momento, mas apenas se aproveitou dele. Mas isso é a atmosfera, o burburinho cultural ao redor do filme. O que vem a seguir é mais concreto. Então, a atriz do filme que realmente interpreta Rosemary, uma mulher chamada Mia Farrow, enquanto ela estava no set. A mulher, você sabe, cujo marido silenciosamente sacrifica o bem-estar dela para servir à própria ambição. Uma versão da mesma história estava se desenrolando na própria vida dela. Na época das filmagens, Farrow era casada com Frank Sinatra. Ela tinha 21 anos e ele tinha 50, e ele tinha uma visão profundamente tradicional do que uma esposa deveria ser, chegando a dizer publicamente que era um provedor tão bom que não via motivo para uma mulher querer fazer qualquer outra coisa. Então, quando eles se casaram em 1966, Mia Farrow realmente concordou em se afastar da atuação. Ela passou meses seguindo Sinatra de set de filmagem em set de filmagem, de concerto em concerto, de show privado em show privado, sem ter nada seu para fazer.
E por fim, ela ficou inquieta o suficiente para aceitar fazer o bebê de Rosemary. As filmagens se prolongaram. Sinatra a escalou para o detetive, mas o bebê de Rosemary, onde estava em todas as cenas, não a liberaria a tempo. Ele queria que ela deixasse o filme de Polanski para fazer o dele, mas ela recusou. Em novembro de 1967, enquanto ainda filmava e faltava cerca de um mês para o fim das gravações, o advogado de Sinatra entrou no set e entregou a ela os papéis do divórcio. De acordo com o relato dela, foi a primeira vez que ela soube que haveria um divórcio. Ela se manteve firme e assinou tudo na hora, sem ler, e depois terminou o filme. Quero dizer, pense nisso. Na tela, ela interpreta uma mulher cujo marido trata a autonomia dela como algo a ser controlado e ignorado, que a sacrifica para o próprio benefício. Fora das telas, seu casamento também terminava pelo mesmo motivo. Recusou ser controlada e escolheu sua autonomia em vez de aceitar um ultimato. Mia não cedeu. Ela escolheu o filme, a própria vida e o próprio desejo em vez das condições do marido. Rosemary acabou aprendendo a fazer o mesmo. A qualidade assombrada e vazia da segunda metade do filme faz pensar quanto disso era só atuação. Mas, pessoal, ainda temos muito pela frente. Isso é só o prólogo. As mortes mesmo nem começaram. Agora, a primeira morte em toda essa saga que acontece na vida real é a do compositor. O nome dele era Krzysztof Komeda. Ele era um pianista de jazz renomado, compositor e um dos colaboradores criativos mais próximos de Roman Polanski. E então, em dezembro de 1968, cerca de 6 meses após o lançamento do filme, Komeda estava em uma festa nas colinas de Hollywood. Tarde da noite, depois de muita bebida, ele e o escritor Marek Klasko começaram a brincar perto de uma espécie de acampamento rochoso, e Komeda caiu da beirada e bateu a cabeça. Os relatos variam sobre o que ocorreu, mas o resultado é o mesmo. Uma lesão grave na cabeça que todos, a princípio, subestimaram seriamente. Komeda parecia meio abalado e, tinha levado uma pancada, mas ele estava bem. Ele apareceu na Paramount dias depois com 2 olhos roxos e um galo na testa e minimizou, dizendo que era só uma brincadeira de bêbado. Mas nas semanas seguintes, ele começou a ter dores de cabeça constantes. Os médicos, segundo relatos, o tranquilizaram dizendo que não havia nada de errado, que ele iria se recuperar, mas isso não era verdade. O cérebro dele estava sangrando, seu estado piorou, ele foi hospitalizado e entrou em coma, do qual nunca se recuperou. Ele morreu em 23 de abril de 1969, apenas 4 meses após a queda. Agora, em O Bebê de Rosemary, o grupo de bruxos se livra de Hutch, fazendo com que ele entre em coma repentinamente. E a mulher que morava no apartamento antes dos Woodhouses também entrou em coma repentinamente e morreu. No filme, Hutch nunca acorda de verdade. Ele só recobra a consciência uma vez e depois se vai, morrendo 4 meses depois de ter desmaiado pela primeira vez. Visto isoladamente, é só um acidente horrível. Se você está bêbado e brincando, essas coisas podem acontecer. Mas se você voltar para a história, ela começa a parecer muito semelhante de um jeito estranho demais para ser ignorado. Depois, o próprio produtor William Castle foi a próxima vítima da maldição. Então, depois que o filme foi lançado, William Castle começou a receber cartas para as quais ele não estava preparado. Eram cartas de ódio, ameaças e cartas de pessoas indignadas, tanto religiosas quanto céticas, e eles o acusavam de ter liberado o mal no mundo. E então, ele adoeceu. William Castle sofreu com pedras nos rins muito dolorosas que o levaram a uma cirurgia e, em certos momentos, o deixaram delirando de dor. E nesse delírio, segundo ele mesmo contou, o filme se misturou com a realidade. Enquanto ele alucinava de dor, começou a ter visões de cenas de O Bebê de Rosemary. O relato mais famoso disso conta que ele gritava para ninguém em particular: "Rosemary, pelo amor de Deus, largue a faca." Outra versão era ele implorando para não ser cortado novamente. Ser cortado novamente pela faca de Rosemary quando os médicos marcaram outra cirurgia. Agora, depois de tudo, Castle sobreviveu, mas a experiência o mudou. Ele se afastou e sua carreira nunca recuperou o impulso após esse grande sucesso de bilheteria. E pelo resto da vida, ele disse sinceramente e em voz alta que acreditava que O Bebê de Rosemary era amaldiçoado. Ele escreveu isso em sua autobiografia. Quando o filme ganhou destaque no Oscar, ele não ligou, pois estava em casa, assustado com o que achava ter causado. Ele escreveu, e eu cito:
A história de O Bebê de Rosemary estava acontecendo na vida real. E mais tarde, em agosto, o horror deixou de ser sobre um filme quando atingiu a esposa de Roman Polanski, uma jovem chamada Sharon Tate. Sharon Tate, atriz, desejava muito o papel de Rosemary e queria protagonizar o filme. Na época, ela era namorada de Roman Polanski e eles se casariam em janeiro de 1968. Sharon Tate havia filmado recentemente Olho do Diabo, atuando como uma jovem bruxa que faz sacrifícios ritualísticos. De acordo com um relato posterior, Tate se fascinou pelo ritual wicano e passou a praticá-lo após as filmagens. Uma amiga depois a citou: "O diabo é bonito, muitos pensam que ele é feio, mas não é." Ela não conseguiu o papel, mas ficou no set durante a produção e aparece no filme se você prestar atenção. Na cena da festa, no início, quando Rosemary está com suas amigas, Sharon Tate aparece ao fundo como uma figurante não creditada, meio que como um fantasma no filme em que ela queria atuar. Agora, o que vem a seguir é um crime real e um dos crimes mais trágicos e horríveis de toda a história de Hollywood, no qual pessoas de verdade foram mortas e famílias de verdade ainda lidam com isso. Esse relato merece clareza, sem sensacionalismo, e é assim que tentarei contar. Na noite de 8 para 9 de agosto de 1969, pouco mais de um ano após o lançamento de O Bebê de Rosemary, Sharon Tate estava em casa, em Los Angeles. Seu marido, Roman Polanski, estava na Europa trabalhando em outro filme. 3 amigos a acompanhavam naquela noite. Ela tinha apenas 26 anos e estava com cerca de 8 meses e meio de gravidez, a poucas semanas de dar à luz. Depois da meia-noite, membros da seita de Charles Manson, a família Manson, entraram na propriedade. Nesse momento, Tex Watson entrou na casa e, segundo relatos, disse às vítimas: "Eu sou o diabo e estou aqui para fazer o trabalho do diabo." Em seguida, ocorreu um dos crimes mais infames da história americana. Tate, seu filho ainda não nascido, e todos na propriedade foram assassinados. Tate foi esfaqueada 16 vezes. Segundo Susan Atkins, uma das assassinas daquela noite, Tate passou seus últimos momentos implorando pela vida de seu filho ainda não nascido. Antes de sair, os assassinos usaram o sangue de Tate para escrever Pig na parede. Na época em que Sharon Tate foi assassinada, O Bebê de Rosemary, um filme sobre uma jovem grávida atormentada por um culto de adoradores do diabo, ainda estava em cartaz nos cinemas de todo o país. E o diretor do filme havia perdido sua esposa grávida, que um dia esperou interpretar exatamente esse papel para um culto real que apresentava toda a sua missão como obra do diabo. Eles não se viam como assassinos, eles se viam como levando adiante algo muito maior. E esse é o paralelo que as pessoas acharam impossível de ignorar. Quando a notícia chegou a Polanski em Londres, ele relatou em sua autobiografia que semanas antes, um pensamento grotesco surgiu em sua mente, algo que não conseguia explicar ou ignorar. O pensamento que veio à mente dele foi: "Você nunca mais vai vê-la." Na época, ele não deu importância, pois não havia motivo, mas acho que era verdade. Em quase qualquer outra história, é aqui que terminaria. Quero dizer, como poderia ficar mais sombrio? Pois fica. A sombra sobre a casa dos Polanski ainda não terminara. Roman Polanski se tornou um dos cineastas mais poderosos de Hollywood. O Bebê de Rosemary o transformou em uma estrela. Chinatown o tornou uma lenda. Ele sobreviveu ao Holocausto quando era criança. Ele perdeu sua esposa grávida em um dos assassinatos mais notórios do século XX. O mundo, em grande parte, havia decidido que ele era um gênio trágico. E então, em 10 de março de 1977, Roman Polanski foi preso na casa de seu amigo, Jack Nicholson. Não sei o que a monetização do YouTube permite dizer, então poderia falar agressão sexual, mas a acusação foi a palavra com R. O nome dela era Samantha Gailey, e Polanski estava fotografando ela, supostamente para uma matéria da Vogue Paris. Agora, ao longo de 2 sessões de fotos na casa do Nicholson, ele deu champanhe para ela e depois deu um quaalude, basicamente uma droga que é um sedativo. E então ele a levou até a jacuzzi. E depois, de acordo com o depoimento dela ao grande júri, que ela nunca desmentiu e que Polanski, no fim, não contestou, ele a agrediu sexualmente. Polanski foi originalmente acusado de 6 crimes. Ele se declarou culpado de 1, relação sexual ilegal com menor de idade, como parte de um acordo judicial. Ele cumpriu 42 dias de uma avaliação de 90 dias na prisão estadual de Chino. E então, quando seus advogados o alertaram que o juiz pretendia anular o acordo judicial e sentenciá-lo a 50 anos de prisão,
Roman Polanski, em 1978, embarcou em um avião para a Europa e nunca mais voltou. Ele é foragido da Justiça dos Estados Unidos desde então. Nas décadas que se seguiram à sua fuga, pelo menos outras 5 mulheres o acusaram publicamente de agressão sexual, incluindo um caso civil resolvido fora dos tribunais, em outubro de 2024 referente a um suposto abuso em 1973 contra outra menor de idade. O homem que dirigiu O Bebê de Rosemary era um predador em série e estava fugindo das consequências de seus atos. Agora, olhe para a história. Uma jovem é drogada contra sua vontade e traída por pessoas em quem confia, e principalmente pela pessoa em quem mais confiava, seu marido. Ela então é agredida sexualmente enquanto está inconsciente. Depois que Rosemary acorda com arranhões no corpo e lembranças fragmentadas de um pesadelo perturbador, seu marido ignora suas preocupações, dizendo algo como: "Eu não queria perder minha noite", referindo-se a não querer perder a oportunidade de conceber. Explica que teve relações sexuais com ela inconsciente, tratando como algo natural. A frase exata que o cara diz é: "Foi meio divertido, de um jeito meio necrófilo". É dito com uma frieza assustadora, tratando o ataque dele contra ela como uma piada. E é um dos momentos mais perturbadores de todo o filme, justamente por causa da naturalidade com que ele diz isso, revelando seu total desprezo por ela. Quero dizer, lembre-se, tecnicamente nem foi isso que aconteceu. Ela foi, na verdade, atacada pelo próprio Satanás, amando do marido para conceber o filho de Satanás. Mas então a história que ele inventa é basicamente admitir para a bisposa: fui eu mesmo que fiz isso. Quero dizer, é insano e perturbador no filme. Essa dinâmica, uma vítima dopada, uma traição de confiança, um ataque tratado como nada, é basicamente, em linhas gerais, o que Samantha Gailey descreveu que aconteceu com ela. Isso ecoa o que outras mulheres também alegaram sobre Polanski ao longo de sua carreira. Agora, nas décadas seguintes, ele enfrentou novas acusações. 4 mulheres se manifestaram entre 2017 e 2019, alegando abuso sexual nos anos 70, sendo que 3 delas disseram que eram menores de idade na época. E uma fotógrafa francesa alegou que ele também a agrediu em 1975. Em 2024, Polanski fez um acordo extrajudicial em um processo civil movido por uma mulher que alegou que ele a agrediu em 1973, quando ela era menor de idade. Agora, devemos dizer que ele negou essas acusações. O único caso que ele não contestou foi aquele em que se declarou culpado. E isso, possivelmente mais do que as mortes, talvez mais do que os assassinatos, mais do que as coincidências amaldiçoadas, pode ser o fato mais perturbador de toda essa história. Que o homem por trás da câmera, contando a história de uma mulher em quem ninguém acreditava quando falava do próprio pesadelo, na verdade estava criando esse mesmo pesadelo na vida real. Não há maldição nisso, apenas uma escolha e as pessoas reais que ele prejudicou. Então quero dizer, como entender isso? Ira Levin não inventou a escuridão dessa história do nada. Quero dizer, ele pegou muita coisa emprestada, o amuleto de Warren e Lockett, a concepção com drogas, o sabá das bruxas, manuais de demonologia, o anagrama e a criança demoníaca. Ele foi buscar séculos de verdadeira tradição ocultista, pegou elementos reais e os reuniu em uma história. E a história parecia voltar ao passado. Ela saía da tela e entrava na vida real. Do coma trágico e da morte do compositor às alucinações do produtor, à assombração sinistra do prédio de apartamentos, ao assassinato devastador de Sharon Tate e seu filho ainda não nascido, e aos horrores do próprio Polanski. Quero dizer, onde isso termina? Levin disse que enquanto escrevia, sentiu que o livro, segundo ele, estava destinado a existir. Mas, considerando tudo o que abordamos hoje, todas as coisas que aconteceram fora do controle de Levin, acho que precisamos nos perguntar: quem exatamente estava escrevendo essa história? Isso, senhoras e senhores, é uma breve sinopse sobre a história ocultista do filme O Bebê de Rosemary. Quero dizer, cara, que coisa estranha, né? Tipo, é como se... Quero dizer, o fato de John Lennon ter sido morto exatamente no lugar onde eles filmaram, que a namorada e depois esposa do Roman Polanski, que queria ser a Rosemary, é então assassinada enquanto está grávida por um culto satânico liderado por Charles Manson. A pessoa entra e diz: "Eu sou o diabo, vim fazer o trabalho do diabo",
O compositor fica inconsciente, entra em coma e morre, exatamente como dois dos personagens do filme. Quero dizer, cara, tudo isso é uma loucura. Agora, podemos adotar a abordagem cética aqui e pensar, ok, em vários filmes as pessoas vão morrer. Dado tempo suficiente, um filme é feito e coisas ruins acontecem com as pessoas. A gente só percebe isso nesse caso porque a natureza do filme é tão sombria e perturbadora que parece marcante quando há paralelos, sabe? Se pessoas morressem após fazer Toy Story, talvez nem associássemos uma coisa à outra, entende? Mas com esse aqui, não sei, há algo nisso, até vendo o filme, que causa uma sensação muito perturbadora. E aí, com tudo isso acontecendo fora do filme, faz você se perguntar, tipo, será que é possível? De novo, isso é meio que minha vibe de conspiração religiosa. Mas é tipo, será que é possível que se Deus existe e se o diabo existe, o diabo usar pessoas, talvez até sem que elas saibam, para trazer histórias ao mundo? Para, eu acho, talvez mostrar às pessoas o mundo oculto e a tradição oculta, talvez normalizar comportamentos ocultistas e mágicos. E há uma consequência para isso. Roman Polanski pode ter feito um acordo dizendo: faço qualquer filme que quiserem se me transformarem em uma estrela, um dos maiores diretores de Hollywood. E então ele faz esse filme. Ele cumpre a parte dele do acordo. E então, claro, assim como vimos com Fausto, o diabo sempre sai por cima. Olha, isso é impossível de provar. Isso é teoria da conspiração maluca. Quem sabe? Mas se você perguntar para minha mãe, provavelmente é isso que ela diria. Agora, se você se interessa por todo tipo de assunto religioso interessante, tenho uma ótima notícia. Temos o acampamento de religião, onde mergulhamos fundo na chave menor de Salomão e todo tipo de coisa assim. Se você gosta de ocultismo, já fizemos episódios sobre os laços ocultistas de Benjamin Franklin e outros temas no acampamento de história, onde falamos de tudo o que já aconteceu na história. E se você gosta de mergulhar fundo em mistérios malucos e nas coisas mais interessantes que estão acontecendo agora e ao redor do mundo, e gosta de entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu, então, ótima notícia. Você está no lugar certo, no Camp Gagon. Nós lançamos esses episódios 2 vezes por semana, toda semana, um no History Camp também e um no Religion Camp. Então certifique-se de se inscrever em todos os canais. Se eu deixei passar alguma coisa na história, se eu esqueci de algo ou se eu errei em alguma coisa, por favor, deixe um comentário. Eu adoraria saber e adoraria saber o que você pensa. Você acha que esse filme foi realmente amaldiçoado ou foi só uma coincidência? Tem alguma coisa estranha aqui que talvez eu esteja deixando passar ou que todos nós estamos deixando passar? Eu adoraria saber sua opinião. Por favor, deixe um comentário no YouTube ou no Spotify. Eu leio todos eles. Mesmo sem minha resposta, alguém irá responder. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Paz. Ei, pessoal, se curtem conspirações e história hipotética, convido vocês a conhecerem o Signal 33 podcast complementar ao nosso No Camp. É produzido e editado pela mesma equipe dos nossos programas. Eu escolho os temas semanalmente. Confiram, inscrevam-se e iniciem o diálogo nos comentários.